É melhor trabalhar em casa ou trabalhar no escritório? Eu achava insuportável o barulho do escritório. Essas pessoas, normalmente, as pessoas odeiam. É um tema interessante dos dois, das discussões dos dois aqui. Sempre que as pessoas estão junto, o conjunto fica muito mais criativo. A pessoa ir para o escritório, ela não conseguir se concentrar e não conseguir produzir, não pode trazer muito benefício. Tem empresa que ela consegue se adaptar e vai muito bem no híbrido, tem empresa que vai muito bem e precisa ser no presencial. No programa de hoje, Kaique, a gente vai falar aqui sobre o futuro do trabalho, cara. Sobre o home office. Estamos com a Silvia Hartmann, consultora especialista em trabalho flexível. Também temos aqui o Jairo Rosenblit, CEO da Logitech no Brasil. E temos aqui também já um queridinho do Primocast, o especialista aqui, né, em impacto, inovação, vida, Walter Longo. Aí uma pergunta é pros dois lados. Será que esse cara às vezes não tá sem foco porque não tem uma ferramenta boa? Quem inventou isso? Quem disse que tem que ser assim? Eu sou muito reticente com os escritórios, porque para mim nunca foram lugares realmente produtivos. No caso da Logitech, a gente tem solução para os dois mundos. A gente tem solução para dentro do escritório e a gente tem solução para quem está em casa. Como é que você garante que no escritório? Ninguém garante. A única Nem coisa... era pra você, era pra ele. Pessoal, pra gente começar, o que mudou nos últimos 5 anos, assim, né? Porque parecia que o trabalho era uma coisa... Cara, é comum, trabalho é trabalho. Você tem que fazer isso, ponto final, você tem que ir lá. A gente que pegando aqui região de São Paulo, pegar 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar, é natural. Nossos pais fizeram isso, nossos avós fizeram isso, e tá tudo certo. E de um tempo para cá isso mudou um pouco. Como é que vocês veem essas mudanças aí? Quem quer abrir? Já que eles estão todo mundo se olhando aqui, eu pode começo. ir, Silvia, pode ir. Mas eu acho que você simplificou um pouco o que tudo era normal. O que eu compreendo é, se as pessoas aguentavam o trânsito, iam todos os dias para o trabalho, tudo bem, a gente tinha uma resiliência, talvez, em relação a isso, um pouco mais fortalecida. A gente tinha um pouco mais de musculatura para lidar com determinadas situações. A pandemia, ela teve um impacto muito grande na forma como o trabalho é conduzido, mas não foi só a pandemia, e não foi só o home office, e vejam, para mim, home office ou trabalho remoto não é home office pandêmico. Eu acho que a gente tem que saber fazer essa distinção. Mas mais do que isso, além das pessoas terem se habituado a estar mais próximas da família, além das pessoas terem tido uma mudança profunda no seu inconsciente de que, poxa, as pessoas da minha família podem adoecer, ou então eu estou conseguindo passar mais tempo com meu filho, ou eu estou vivenciando situações que eu não vivenciaria, isso deixa uma marca nas pessoas. Então, eu acho que isso seria uma primeira diferença que, para mim, vai além de gerações. Apesar que, sim, gerações mais velhas, acho que têm mais resiliência. Eu, por exemplo, tive décadas de resiliência em relação a esse trabalho, que o problema não é o presencial, é o presencial sem objetivo. Agora, por outro lado, a gente teve uma transformação muito profunda também, que foi a tecnológica. Os hábitos de consumo, o desenvolvimento das ferramentas de comunicação, de vídeo. Nem vou falar aqui de inteligência artificial, porque apesar de eu ser uma heavy user, eu vou deixar para o Walter, lógico, né, que é o nosso especialista. Então, o que mudou foi o inconsciente das pessoas em relação àquela situação que existia, que a gente não pode... Era normal, mas não sei se era certa ou adequada, vamos dizer, e também o comportamento de uso da tecnologia, porque a gente hoje passa muito mais tempo nas telas a despeito do modelo de trabalho. Essa é a minha visão. O que vocês acham aí? Vai, Walter. Agora, vocês vão me dar um protetor? Eu acho o seguinte, primeiro, eu quero dizer que a tecnologia permitiu que a gente estivesse tendo uma discussão como essa, porque antes da tecnologia, antes de empresas como a Logitech, eu não conseguiria trabalhar de casa. Portanto, a tecnologia propiciou a opção, é a primeira coisa. A segunda, que eu faço uma distinção muito grande entre home office e anywhere office, que é muito diferente. E terceiro, levantando uma tese aqui, até para que a gente depois possa discutir bem mais, é o seguinte: no mundo biológico, uma pessoa chamada Max Kleiber fez uma análise e ficou impressionado como há uma correlação bionívoca
permanente entre o tamanho de um ser e o seu metabolismo. Sim. Ou seja, quanto maior o ser, mais lento é o seu metabolismo. E ele conseguiu fazer uma curva que a tantos quilos a mais, o coração bate X% a menos e assim sucessivamente. Numa curva estatística impressionante. Aí, o Jeffrey West, que é outro cientista, falou o seguinte: deixa eu ver se o grande superorganismo que são as cidades, isso também ocorre. Vamos ver se quanto maior é a cidade, mais lento é o seu metabolismo. E chegou a uma conclusão surpreendente que era exatamente a mesma curva. Que uma cidade maior é mais lenta no seu metabolismo, como um elefante em relação ao colibri. Então uma cidade grande tem a mesma curva de lentidão. Por quê? Você tem mais segurança que você tem que passar, você tem mais catraca, tem mais trânsito, tem mais burocracia. Portanto, uma cidade grande, quanto maior, mais lenta ela é. Mas alguma coisa fugia a essa estatística. E o que fugia? É que quanto maior a cidade, mais criativa ela era. E isso, então, começou a chamar a atenção dos cientistas de por que um metabolismo mais lento é simultaneamente mais criativo. E aí, então, eles foram atrás de uma definição que a gente chama de potencial adjacente. E o potencial adjacente é um assunto neural, onde você tem neurônios na sua cabeça. Cada neurônio, são 100 bilhões de neurônios no cérebro, cada neurônio se comunica com 100 ao seu redor, formando 100 trilhões de sinapses. E este conceito mostrou que uma cidade grande faz a população fazer muito mais sinapses do que uma cidade pequena. Ou seja, numa cidade grande eu estou dentro de um ônibus, alguém fala alguma coisa ali atrás, me dá um insight ou uma ideia. Eu estou na sala VIP do aeroporto, de repente alguém faz um comentário de um hotel na Suíça, eu falo, próxima vez que eu vou à Suíça eu vou visitar, já entro no site, já vou ver que hotel é esse que a pessoa está comentando. Ou seja, numa cidade apinhada de gente, onde eu estou constantemente sendo sinapticamente desafiado, eu acabo sendo muito mais evoluído em termos criativos do que num local, numa cidade pequena, bucólica, tranquila, onde eu não sou estimulado o dia inteiro como eu sou numa cidade grande, dentro do elevador, no cafezinho do trabalho, etc. Então, eu estou dizendo tudo isso e fazendo a long story short, o seguinte: sempre que a população se junta, sempre que as pessoas estão junto, o conjunto fica muito mais criativo, apesar de, às vezes, menos produtivo, porque, em termos produtivos, você vai economizar em trânsito se você ficar em casa, você vai ter menos tempo para se deslocar, só que você fica menos criativo. O problema é que a IA chegando, a produtividade vai passar para a IA. E o grande fator daqui para frente do ser humano é a criatividade. Então, se nós estamos cada vez mais isolados, não é? E cada vez mais individualizados, o que vai acontecer é que nós ficaremos cada vez mais produtivos, mas menos criativos. E com a chegada da IA, nós vamos ficar sem razão de existir. Não vou nem falar da cultura que a gente perde da empresa, da possibilidade de eu analisar os soft skills daquela pessoa. Não, vamos deixar isso para depois. Só esse aspecto de que nós, isoladamente falando, mesmo que estejamos conectados com a internet, falando em reuniões estruturadas, falta a conversa não estruturada, falta o bate-papo jogado fora no cafezinho, falta esta sensação de pertencer, de sense of belonging, que gera toda essa criatividade numa população de uma megalópole. Jairo, como bem disse aí, antes de voltar a palavra ali para a Silvia, que eu sei que ela quer comentar alguma coisa, o Walter falou muito bem que só é possível a gente estar tendo essa discussão aqui por causa de empresas como a Logitech. Pô, elas têm tecnologia, eu consigo ter algum ambiente de trabalho, consigo ter uma webcam, consigo ter um microfone, pô, cara, consigo, né, enfim, consigo me comunicar. Para você, assim, como que você foi vendo essa mudança? E me fala até como que a Logitech teve que se adaptar, né? Se adaptar a isso. Você fala, pô, cara, não, a gente tem que ir para uma linha mais... A gente era muito business, mas não, cara, o cara tem que estar pensando agora em trabalhar em casa. Como é que foi isso para vocês? Olha,
extremamente interessante, porque todo lugar que a gente reúne, né, executivos, acho que a grande pergunta hoje é, nossa, vocês estão como? Híbridos, vocês estão remotos, vocês estão presencial? Esse sempre é o papo. Esse sempre é o papo, né? Surgiu, é um papo... E eu acho que o legal e o interessante da Logitech é que a gente entrou trazendo soluções para o mercado para ajudar as empresas, os profissionais a trafegar nesse novo mundo. Então, antes a gente era uma empresa muito focada em acessórios de informática, né? Mouse, teclado, webcam, foi daí onde a empresa nasceu. Muito se questionou por que a Logitech continua produzindo webcam, né? Já que a webcam vem dentro do notebook. É fácil, é ruim. É basicamente isso. A Até do webcam Mac no é notebook horrível, é ruim, né? a do Mac é péssima. A qualidade faz toda a diferença na imagem que você vê. E aí, o que é? Acho que cada vez mais as empresas, a gente precisa se reinventar a todo momento. E eu acho que a Logitech é um grande case de que ela conseguiu se reinventar no mercado. Sim. Por exemplo, quando surgiu o iPad, né, o tablet, os analistas de mercado, a primeira pergunta que eles fizeram, o que vai ser da Logitech? Não, uma empresa que vende acessório de informática, o computador vai morrer, vai ficar tudo tablet. Naquela época é o que eles achavam. E aí foi ótimo para a Logitech, porque deu um grande chacoalhão. Na verdade, isso não aconteceu, né? Continua vendendo ainda mais o mercado de computadores, mas serviu para a Logitech se reinventar. E ela entrou em novas divisões de negócios. Né? Entrou muito forte no games, onde ela é líder de mercado, acessório é de mercado, mas ela entrou muito forte num dos segmentos agora que é o principal que você comentou, que é soluções para o trabalho, soluções para as empresas. E eu acho que é um tema interessante dos dois, das discussões dos dois aqui, porque eu acho que depende de cada empresa, né? Tem empresa que ela consegue se adaptar e vai muito bem no híbrido, tem empresa que vai muito bem e precisa ser no presencial. No caso da Logitech, a gente tem solução para os dois mundos. Então a gente tem solução para dentro do escritório e a gente tem solução para quem está em casa. E essas soluções, elas também são flexíveis, porque cada empresa e cada pessoa tem uma necessidade diferente. Sim. Então, se a empresa, o tomador de decisão entender e ter essa sensibilidade, ele vai entender que dá para aliar produtividade, né, em casa, e essa questão que você falou de criatividade é fundamental. Só que se o cara não ter o sentimento de pertencimento, se ele estiver longe, ele não acaba ficando fora da reunião. Né? Ele fecha a câmera, não tem nada. Aí muitas vezes o cara está fazendo multitarefa, muitas coisas. Muitas vezes você está na reunião, aí o cara tem uma pergunta, né, para o Lucão, e aí você fala, puta... Pode repetir a pergunta? O sinal tá ruim aqui. Então, estávamos, né, justamente em outro mundo. Então, eu acho que ter regras e ter essa clareza na comunicação e nos processos, eu acho que é isso que a Logitech ajuda na solução para as empresas. Silvio, você acha que a gente perde a criatividade mesmo? Quando a gente está longe, quando a gente vai para o home office, quando a gente não tem essa interação troca, né? Do cafezinho, esse papo de corredor, né? Não, eu acho que tem pontos muito interessantes aqui que o Walter trouxe, voltando para o ponto anterior. E quando a gente está falando de uma atividade em grupo, essa atividade ela tem que ser muito bem orquestrada para que seja produtiva e colaborativa. Então, da mesma forma que você ter pessoas trabalhando em lugares diferentes pode ser genial, porque tem uma boa liderança, um bom processo de cocriação, bom uso de tecnologia, etc., trabalho assíncrono, enfim... Por outro lado, você também pode ter uma sala cheia de pessoas, uma folha em branco e não ter criatividade nenhuma. Sim. E por outro lado, você pode ter uma dominância das pessoas que são mais seguras, que falam mais bonito, que são mais confiantes e perde-se totalmente o espaço para troca. E é contraintuitivo pensar assim, né? Que quando está todo mundo junto, perde-se espaço para troca. Mas sempre existem relações de poder. Todos os lugares, todas as equipes têm relações de poder. Então, a não ser que todos estejam ali num ambiente de muita segurança psicológica, que todo mundo possa se expressar muito bem, estar presencial, e aí essa é a minha experiência e ponto de vista, estar presencial ou remoto, não é isso que interfere diretamente, e sim como aquele trabalho de criatividade é conduzido. Eu tenho algumas agências que trabalham, na verdade, que são meus clientes, e eu já ouvi de diretores de criação e etc., e de executivos também de vendas, que olha, o meu criativo, quando está em casa, tem mais tempo para pensar, e quando está com a equipe, tem mais tempo para trocar. Eu acho que eu gosto de fazer uma analogia com uma orquestra, assim, os músicos eles treinam sozinhos.
Mas eles têm um momento de tocar em conjunto. E o maestro tem um papel fundamental. Então, o problema é a gente pensar que é sempre tudo para um lado ou tudo para o outro. É do 0 ou 1000. E a gente não lembrar que existem camadas. Eu acho que... Eu ouvi uma frase sua que eu achei super, super, super interessante sobre IA. Que a IA nos permite não ter mais que fazer aquele trabalho industrial, né? Que permite que a IA faça o trabalho repetitivo para que a gente possa fazer o trabalho criativo. Sim. E muitas outras coisas. Infelizmente, o escritório ao qual muitos profissionais, lideranças normalmente estão se apegando, ainda é muito pautado pelo modelo industrial. Esse é o problema. O meu posicionamento não pode ter escritório, mas como é que a gente usa bem o escritório? Como é que a gente usa bem os momentos remotos? Como, por exemplo, a tecnologia viabiliza isso. Pegando um gancho do Jairo, a Logitech tem equipamentos maravilhosos para reuniões híbridas. Então, a gente já tem, primeiro, check, a tecnologia está garantida. Porém, entretanto, todavia, se as pessoas que estiverem presenciais, uma reunião híbrida, basicamente ignorarem as pessoas que estão remotas, ou se as pessoas remotas fecharem as suas câmeras, de nada funciona a tecnologia, porque é o comportamento humano. Sim. Então, enfim, já me estendi aqui sem querer me estender, mas são muitas boas ideias. A grande revolução ela é humana, não é tecnológica. A que está mudando somos nós, propiciado pela tecnologia. Então, se alguém me pergunta hoje, você é contra o trabalho híbrido? Não, eu sou a favor. Por isso que eu falei que o Anywhere Office é bom e a minha crítica ou a minha análise é simplesmente contra o home office como forma estabelecida de trabalho. Eu trabalho no avião, viajando horas por aí e trabalho muito bem. Eu trabalho na sala de espera do dentista. Eu trabalho em todos os lugares onde o tempo me permita trabalhar. Isto eu acho que tem que acontecer. Mas eu acho que um mínimo de 3 ou 4 vezes por semana você estar no escritório, trocando, encontrando com pessoas, é fundamental. E por que é fundamental? Porque no passado, como falou a Silvia, a competência de uma pessoa era definida por músculos. Hoje é definida por cérebro. Muito em breve vai ser pelo coração. Coração entendido como empatia, emoção, valores, moralidade. Isto é que vai prevalecer num mundo onde a IA vai fazer o trabalho, entre aspas, burocrático, maçante, repetitivo e etc. Então, dentro desta visão, dificilmente eu vou poder avaliar hoje o hard skills e não apenas o soft skill daquela pessoa, se ela não estiver comigo e eu for o gestor daquela área. Dificilmente eu vou poder analisar não soft skills apenas, mas o hard skills, a capacidade que aquela pessoa tem de se comprometer, de se engajar, de se entusiasmar. Tudo isso numa tela ou eu em casa e alguém lá no escritório é muito difícil de ser percebido. Então, eu acredito que o trabalho híbrido é algo que veio para ficar e que provavelmente segunda e sexta alguma empresa vai deixar que os seus funcionários trabalhem anywhere. Eu estou falando da burocracia e do cotidiano, aonde daqui para frente eu ia para o escritório todo dia, agora eu fico em casa todo dia. Porque hoje nos Estados Unidos as distrações digitais chegam a 650 bilhões de dólares de prejuízo. Ou seja, o cara tá em casa, mas ele não tá trabalhando, ele tá em outra aba, tá no YouTube. Tá ele tem muito. Desde a Bizunga, que é a minha gata, passando pelo Instagram e etc., tudo está na minha casa para me distrair. Inclusive, meu afeto familiar. Então é assim, de que forma eu posso garantir que a distração não vai reduzir a minha capacidade de estar focado naquele negócio? É muito difícil. Agora, eu acredito que existem pessoas com capacidade, força de vontade suficiente para, independente de onde estejam, ser produtivo. E tem outras que não conseguem isso. Se você cria uma regra geral, todo mundo em casa ou todo mundo no escritório, é outra forma de não entender que nós não estamos mais na Idade Média, que não é a média que define, mas a particularidade das pessoas. Acontece que hoje as questões tributárias, as questões legais não permitem que você faça para 2 pessoas de mesma função
atribuições diferentes. Então você tem um problema de que você vai jogar em casa alguém que tem foco, mora sozinho, trabalha com atenção, e o outro que está perdido, que não regando sabe. a planta. Né? Está regando a planta. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Posso? Pode. Deu Claro. esse papel de entrevistadora. Por favor. Como é que você garante que a pessoa que está no escritório, não está no LinkedIn, não está procurando emprego, não está assistindo o jogo, não está passando muito mais horas no café? E sim, o café tem um papel muito importante para a geração de trocas, mas nem sempre representa a entrega precisa. Como é que você garante que no escritório? Ninguém garante. A única Nem coisa... era para você, era para ele, mas eu acho que você vai falar com bastante propriedade. Ninguém garante. Olha, nós temos nas empresas hoje 3 tipos de pessoas. Eu diria, pessoas rebeldes, que a empresa tenta expulsar a qualquer custo, que essas pessoas perguntam por que não, são as pessoas que incomodam, que discutem o que está acontecendo na reunião, que depois decidiram que quer rever aquele conceito. Essas pessoas, normalmente, as pessoas odeiam e querem tirar fora da empresa. Depois você tem um segundo grupo que a gente chama de convergentes, aquelas pessoas que fazem o que foi pedido, fazem com atenção, chegam na hora certa, saem na hora programada. E depois você tem o terceiro grupo, que são os displicentes. Um grande grupo que se esconde dentro da empresa, a gente não consegue achar. Eles têm uma capacidade de mimetismo e camuflagem impressionante, que normalmente não entregam nem aquilo que está programado. Então, convivem os divergentes, os convergentes e os displicentes. Tá tudo bem. Só que os divergentes e os complacentes não se dão. E os complacentes acabam se juntando aos displicentes e expulsando os divergentes. Novamente, não existe regra. Tem gente que é capaz de estar no escritório ligando para casa para perguntar o que tem de mistura para janta à noite. E tem gente que está em casa absolutamente focado no problema do escritório. Eu entendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente trabalha com muita gente. E pessoas diferentes têm uma dificuldade diferente. Então, se você tem como regra manter todo mundo em casa, você vai dar às pessoas que gostam da polêmica, do debate, um espaço menor do que para aquelas pessoas que simplesmente não fazem nada, fazem só o que foi pedido. E eu, como gestor de um negócio, na hora de decidir uma promoção, na hora de decidir quem é que vai liderar esse projeto, eu tenho dificuldade de conhecer as pessoas, de entender os soft skills e os hard skills daquela pessoa. Então, normalmente, o que eu tenho visto nas organizações, e eu sou membro de muitos conselhos, é que as pessoas que trabalham em casa são as menos lembradas na hora de uma promoção, são as menos lembradas na hora de uma avaliação de desempenho. Por quê? Porque eu não consigo senti-la. Então, uma coisa é o que ela me entrega, outra coisa é o que ela é. Até as primeiras a serem dispensadas, às vezes. Pô, vai ter um layoff aqui. Pô, manda aquele cara, nunca falei com ele lá, mano. Manda o Jorginho lá, nem sei quem ele Eu é. trabalhei em propaganda 4 décadas. Eu sei que top of mind é fundamental. Se você não estiver no top of mind, na hora da escolha no supermercado... Mas até entrar numa questão, porque falaram muito de foco, trabalho, e uma coisa que eu vi muito na minha área foi dar ferramentas necessárias para o time faz o time performar mais. Aí uma pergunta é para os dois lados. Será que esse cara às vezes não está sem foco em casa ou e no escritório porque não tem uma ferramenta boa? Porque eu sei que às vezes a empresa está crescendo e compra o computador que dá. Compra a tela que dá, compra o mouse e teclado que dá, compra tudo, só que exige o máximo do cara. Às vezes o cara tá em casa trabalhando, ele não tem uma mesa de escritório, ele tá sentado no sofá, o único canto que ele tem é o sofá, o cantinho lateral, porque o cachorro tá deitado no resto do sofá, tentando responder e-mail e não consegue. Vocês acham que ter um ambiente propício para trabalhar é necessário em casa ou no escritório? E o que é esse ambiente propício para trabalhar? É uma sala isolada sozinho? Tem que trabalhar no cubículo? Esse negócio de baia atrapalha? O Lucas, ele desfoca muito por causa da baia. Porque, por exemplo... Eu queria ter sala. Meu time inteiro fala, grita, troca e tudo mais. E o Lucas é um cara que, mano, ele se tranca num cubículo lá porque ele só consegue trabalhar se ele tiver sentido isolado. Qual que é o modelo melhor para a pessoa que hoje tá querendo trabalhar no híbrido, mas não consegue ficar em casa porque desfoca com a borboleta que passa? Jairo, eu acho que tem alguns dados interessantes, né, na sua pergunta. Assim, eu tenho até uma pergunta antes para vocês, até para responder essa. Tem gente que não liga a mínima para um mouse. Não é um acessório, é uma besteira, não é um mouse.
Acho que eu já perguntei para vocês, mas eu vou perguntar para eles. Vou fazer Pode, uma prova aqui. Por favor. Vocês têm ideia de quanto vocês percorrem com o mouse durante um ano? Não tem ideia. Só fazendo esse Quanto o quê? movimento. Em distância, Em na distância. mesma? Quantos Nossa, metros, não quantos tenho a menor quilômetros? Não tem menor ideia. chute. 10 quilômetros, sei lá. É um Não. bom chute. Não, Pouco mais. 100, Uma maratona. 40 quilômetros. 42 quilômetros é a média, tá? A média que nós percorremos com o mouse durante um ano. Ou seja, o mouse é um dos produtos que a gente mais está conectado durante o nosso dia. Assim como o teclado, assim como o seu headset, assim como a sua webcam. Então, se a gente proporciona para o funcionário um ambiente onde ele possa se sentir bem e incluído, né, na reunião, tem um outro dado interessante que ele fala que apenas um mouse em teclado aumenta, dados internos, 20% a produtividade do funcionário. Somente se ele tem um mouse e teclado. Aí a gente começou a criar e entender que cada um é diferente. Então a gente tem que ter produtos diferentes. Por exemplo, a gente criou performance, um mouse de performance para programador. Ele tem dados que falam que ele melhorou em 35% a performance dele. Então, eu acho que a gente... E acho que isso é interessante de algumas empresas, de entender, né, que cada área ou cada funcionário precisa de um produto diferente também. Vocês sabiam que tem quase 35% das pessoas que acabam o dia estão com alguma dor? Ah, isso é comum, né? Estão com alguma dor. Cara, com dor na Dor na mão, dor no É. pescoço. Sim. Então, acho que esse foi um outro ponto. A gente desenvolveu uma linha de ergonomia para justamente evitar. E olha como é legal a cultura, né? Aqui no Brasil, a gente vai muito naquela questão, os funcionários que estão com dor, vamos tratar, vamos utilizar o mouse. Sim. Eu estava conversando com uma colega, que é a head da operação da Coreia. E na Coreia, eu vi que os produtos mais vendidos são produtos de ergonomia. Que o ticket médio tem até 6 vezes mais caro do que o produto normal. Falei, nossa, que maravilha, né? O mercado dela já é 6, já passa para o mercado 6 vezes. O meu é o de entrada. Qual que é o... Ela falou, aqui as empresas, as pessoas entendem que a prevenção, você não precisa ter nenhum tipo de dor. A gente trabalha com a prevenção. Então, por isso que a gente aqui na Coreia, o produto mais vendido são os produtos ergonômicos. Sensacional. Eu até fiz essa pergunta porque eu tive... No meu time hoje, ele é híbrido. Só que o híbrido é um híbrido conquistado. Quando eu contrato alguém... A pessoa tem que vir de 2 a 3 meses presencial para entender um pouco da dinâmica do time, entender os processos, os fluxos. E eu também conhecer a pessoa para entender minimamente se eu confio no trabalho da pessoa para fazer um teste para ver se essa pessoa vai performar em casa. E também eu descobri que muitas das pessoas que eu achava que não performavam em casa era porque não tinham um bom equipamento. E, cara, por perguntas assim, one-on-one, eu descobri que, o cara em casa... Eu pensei, por que será que esse cara entrega menos? Aí perguntando assim, eu descobri que ele só tinha uma tela, que o notebook que ele estava utilizando para fazer a conexão à distância não era muito bom, cara, o mouse dele era ruim, o teclado... Então, tipo assim, nessas conversas, meu time, sei lá, mais da metade faz um híbrido, sexta-feira quase não vem ninguém, daí tipo, não pode folgar do mesmo time 2 pessoas simultâneas, é um híbrido bem saudável assim, que não desfalca aqui na empresa e a galera consegue ainda ficar em casa para não pegar essa logística, mas eu vi que tipo assim, cara, investir em equipamento eu ganhava eficiência. Então, por exemplo, cara, a Aninha que faz os conteúdos do Thiago, ela edita só no teclado. Cara, ela tem a linha performance, porque não pode falhar. E ela tava com o teclado antes que falhava e tudo mais, e eu troquei. E é uma parada que, cara, ela ganhou quase um dia na semana, porque ela consegue fazer muito mais rápido o trabalho dela. E é uma coisa que eu acho que as empresas têm que ter um pouco de consciência com exigir do seu colaborador de fazer o máximo da performance possível. Às vezes o cara não tem um lugar propício para trabalhar em casa. Sim. E é complexo realmente você conseguir exercer o seu 100% se você está trabalhando da cozinha da sua casa enquanto sua mulher está fazendo almoço e você está correndo. Certeza. E eu acho que até respondendo objetivamente a sua questão, sim, as pessoas precisam de condições de trabalho. Em qualquer ambiente. Seja no escritório, seja no café, seja aonde for. Quando a gente pensa nessa questão de trabalhar anywhere, como o Walter colocou, ou distribuído, eu gosto de usar essa expressão, porque... As pessoas estão distribuídas, as empresas também. Nenhuma empresa que queira crescer em escala, expandir para outras regiões, vai poder ter todo mundo concentrado. Você tem pessoas remotas entre si.
Independente de onde essas pessoas estejam, é importantíssimo ter equipamentos adequados, ter iluminação adequada, ter silêncio. Eu também, quando trabalhei 20 anos de mundo organizacional, eu me escondia às vezes no estoque. Eu não conseguia, as pessoas não me achavam, porque eu achava insuportável o barulho do escritório. Naquela época, hein, eu estou dizendo isso até meados de 2019, quando eu fui fazer o mestrado. Então, a condição de trabalho é muito importante. E aí a gente vê que tem várias pessoas envolvidas aqui. Existe a pessoa que não tem condições para trabalhar em casa. Ela não tem ambiente, ela não tem um quarto dedicado. Claro que existe. E existem pessoas que vão para o escritório e todo mundo está fazendo videoconferências online. Esses dias eu fiz uma reunião com uma moça. Eu fiquei constrangida de não conseguir ouvir ela falar, porque os pares dela falavam muito em volta dela. E ela estava tentando me vender um serviço que eu procurei. E eu não consegui comprar, porque era tanta gente falando em volta dela. E aí vocês vão me dizer, pô, então não tem lugar para trabalhar? Não, a gente tem que saber estruturar isso bem. Então, por exemplo, se o seu profissional da sua equipe não tem condições em casa, mas se você acredita nesse trabalho distribuído, se você vê benefícios no híbrido, se você entende que você traz melhores profissionais, seja lá o que for, paga um coworking, dá condições para essa pessoa trabalhar. Quando começou-se a falar de teletrabalho na década de 70, não era só o trabalho home office, era telecentros, era você substituir o deslocamento pelo uso da tecnologia. Então, sim, você pode fornecer para o profissional condições de trabalhar que não façam com que ele ou ela tenha que ir até seu escritório. O Airbnb é um ótimo case. Eles fornecem coworkings para todo mundo que não tem condições e não tem escritório perto. Isso. E, por outro lado, no escritório a gente tem que cuidar, né? Para que o escritório traga os benefícios, a criatividade, o pertencimento. Porque na boa, ir para o escritório depois de 2, 3 horas de trânsito, depois voltar 2, 3 horas de trânsito. Muitas vezes, eu moro fora de São Paulo, eu venho de carro, ouvindo podcast, ouvindo audiolivro, talvez vocês também, quando se desloquem. A grande parte da população brasileira, das grandes cidades, se desloca no transporte público. A gente vê fotos que são indecentes. O cara tá amassado, destruído. Indecente, aquilo é absurdo. Então, assim, a pessoa ir para o escritório para ficar com todo mundo em volta falando, ela não conseguir se concentrar e não conseguir produzir, eu acho que isso é um consenso entre nós. Não pode trazer muito benefício. E tem até desculpa te interromper, Silvia, tem até alguns memes na internet que mostra o cara no escritório fazendo um call com outro cara, né, à distância. Então, o cara vai pro escritório pra fazer call. E às vezes com o cara que tá na mesa perto, gente. Isso pra mim foi a maior descoberta. Isso acontece também. Isso tá acontecendo muito. Olha, essa visão que vocês falaram agora de ter um coworking, o coworking tem as mesmas vantagens do escritório, um monte de gente que a gente troca, que a gente olha, a gente se veste para ir, que é um estímulo adicional a mais. Você não está de pijama em casa ou de bermuda, só com a parte de cima arrumada e a parte de baixo de sandália. Ou seja, eu quero que vocês entendam que eu não sou contra o trabalho remoto. Eu estou falando de uma lógica onde é melhor trabalhar em casa ou trabalhar no escritório. Resposta: trabalhar no escritório. Dá para trabalhar em casa 1 ou 2 vezes por semana? Dá. Dá para eu descentralizar o trabalho e ter esses escritórios remotos, coworking, em vários locais e permitir que as pessoas com uma carteira entrem em qualquer, no mais perto possível e trabalhem lá, dá também, é melhor do que em casa. Muito importante entender que nós precisamos de uma certa dose de incômodo para nós, para sermos melhores. E o home office acomoda. Sem o incômodo, nós não somos aquela pessoa tão competente, tão criativa, tão inteligente. A gente vai arrefecendo as coisas. Então é importante que a gente se mexa, é importante que a gente se conecte, que a gente se integre. Agora, é evidente que 90% da população não tem condições ideais de temperatura e pressão para trabalhar em casa. Ponto. Eu tenho um escritório na minha casa, com um ar-condicionado, né? A gente é uma camada. Isso, uma empregada que serve cafezinho. A maioria das pessoas tem 2 filhos no colo, um gato atrás, o pessoal de cobrança batendo na porta, e você está num trabalho onde a cozinha é simultaneamente a sala e é simultaneamente o quarto. Você baixa a sua cama. Nós estamos vendo
a construção hoje em dia, a tendência é cada vez apartamentos de 23 metros quadrados e não de 50 como era antigamente. Então, nós estamos, no fundo, tendo que entender que as condições de temperatura e pressão aliadas às condições tecnológicas são fundamentais para a produtividade. Sim. Agora é o seguinte, eu acho que a questão entendíssima que você falou sobre, lógico, o coworking, ele tem o seu papel, mas eu acho que o escritório, pelo menos na minha concepção, ele vai além de ser um ambiente que, para você, lá tem cadeira, tem mesa e tem tela. É isso. Ele traz o que a empresa é, ele tangibiliza, a cultura. Putz, se a parede é de uma cor, se os caras têm uma frase na parede, como os caras se vestem, o jeito que eles fazem reunião. Eu não ia conseguir ser eu. Fui em casa. O escritório, ele tem essa importância até pro colaborador falar assim, cara, aqui eu me encaixo, aqui eu não me encaixo. Não tem nada a ver comigo essa galera aqui. Os caras só falam besteira o dia inteiro aqui, igual o Kaique. Não dá, não consigo ouvir tanto. Meu ouvido não é pinico, entendeu? Não dá pra eu trabalhar aqui. Então, como é que fica isso? Porque o coworking não consegue suprir essa questão do ambiente cultural que é o escritório da empresa, né? Não, nunca vai substituir. Agora, não substitui o escritório, mas a minha visão é que a cultura ela é um pouco mais... Ela vai além desses pontos. Quando a gente fala de cultura organizacional e de comportamento, a gente está falando de valores compartilhados. A gente está falando de conversas transparentes e frequentes, de rituais, de como as decisões são tomadas. E, infelizmente, a gente acha que a cultura está muito associada a esses elementos visuais do escritório. O que eu acho que esses elementos trazem? Porque eu não estou... Aqui não é uma questão de certo ou errado, são conceitos complementares. Pertencimento. O pertencimento, a gente alcança o pertencimento, ou conquista o pertencimento, a sensação de pertencimento dos nossos colaboradores, PJs, funcionários, com mais facilidade no presencial. Quando você tem um time totalmente remoto, o desafio é maior. A verdade, eu costumo dizer que o trabalho remoto, ele é assim, você está com problemas na sua empresa, fica remoto 1 ano, faz a lição de casa, aprende a trabalhar remoto, depois você trabalha onde você quiser. Porque você vai desenvolver processos, você vai melhorar muito a capacidade da sua liderança, você vai estimular esses profissionais com mais autogestão, porque eu acho que é o ponto que você estava trazendo agora há pouco. Flexibilidade requer responsabilidade. Não se enganem, eu sou totalmente contra a galera que fica em casa fazendo nada e fazendo várias coisas. Mas eu acho muito reducionista a gente achar que levar todo mundo para o escritório resolve isso. Eu acho que a gente está querendo colocar band-aid em problemas que são muito mais profundos. E aí, em termos de cultura, perdão, Walter, eu sei que eu sou uma metralhadora, mas você me desculpa, Imagina, nossa, querida. eu me engano. Eu já era muito quietinho, eu sou muito apaixonada. Mas assim, a cultura é mais do que isso. Sim. Então, assim, para a cultura, você pega a cultura no e-mail que você recebe. A forma que a empresa te comunica... Vou dar um exemplo, né? A empresa as Big Techs que mandaram um monte de gente embora via e-mail. Isso é cultura na veia, tá? Mandar embora as pessoas por e-mail é cultura na veia. Isso fala da cultura da empresa. Certo. Agora, o pertencimento, de fato, você vai ter que ser muito mais criativo para estimular esse pertencimento à distância. O que ele comentou é interessante, você não fala muito não, você fala bem, viu? Mas assim... eu falo muito bem. Não, você fala muito bem. Mas essa pergunta que você fez é o seguinte, o escritório, ela tá certa de que se a cultura está bem espalhada, se há o respeito mútuo, isso já é um grande avanço. É condição essencial, mas não suficiente. O escritório, as cores, a recepcionista, o sorriso no rosto, a observação do ambiente... Tudo isto são sinais e nós somos seres que trabalhamos com simbologia. A gente esquece disso hoje em dia, mas continua sendo importante a simbologia. Eu digo a você o seguinte, sabe por que na frente dos guerreiros na Idade Média ia sempre um estandarte? Por que aquele cara ia na frente levando o estandarte? Para relembrar todos os guerreiros por que eles estavam lutando. O escritório é o estandarte dos tempos modernos. Se você entra no seu escritório, você entende o que você faz na vida, qual é o objetivo, qual é a missão. É muito difícil você fazer isso. Eu não estou dizendo sair um dia e ficar em casa, eu estou dizendo permanentemente, tá? É muito difícil permanentemente você em casa, você absorver. Tem gente que é contratado por uma empresa, nunca esteve naquela empresa, é de outro estado,
ela não vai entender por que ela luta diariamente. E isto eu acho fundamental hoje em dia num mercado cada vez mais acirrado, competitivo. As pessoas precisam ser entusiasmadas. Eu não acredito mais em trabalho sem entusiasmo. E também não acredito que você consiga entusiasmar a distância na mesma proporção do que todo mundo junto. Quando eu vou na Cacau Show e vejo a segunda-feira todo mundo reunido no auditório, lutando, brigando, aquilo não é substituído por ip urra no computador. Tem um calor humano, tem uma troca de energia que é fundamental a gente ter. Agora, se sexta-feira todo mundo fica em casa, isso é uma outra questão. Eu também sou a favor de fazer isso. Agora, eu queria também só complementar, já que você disse que fala muito, você vai ver o que quer falar agora. Vocês estão arrependidíssimos, né? Só a gente fala. Que é o seguinte, é um dado importante esse. Eu acho que as cidades, do jeito que estão, também não estão adequadas. Você passar 2 horas no trânsito não faz sentido nenhum. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque nós evoluímos tecnologicamente, mas resistimos a mudanças muito mais simples do que a tecnologia. Vou dar um exemplo. Por que todo mundo acorda, levanta e vai trabalhar no mesmo horário? Por que a agência de propaganda não começa às 11 da manhã e termina às 9 da noite? E o escritório de contabilidade não começa às 6 da manhã e termina às 4 da tarde? Por que bancos não abrem sábado e fecham na segunda-feira? Por que a gente tem a mesma visão da época da Revolução Industrial, quando todo mundo tem que estar na linha de produção, começando e terminando no mesmo horário? Então, na verdade, o nosso mundo hoje é um Google administrado pelo Henry Ford. Um lugar cheio de tecnologia, mas com premissas e conceitos do passado. Se nós fizéssemos essa simples mudança de horários entre as várias áreas de atividade do negócio, você teria o restaurante que estaria com bastante lugar para atender das 11 da manhã às 4 da tarde. Hoje não. Hoje sai todo mundo ao meio-dia, não tem lugar lá, todo mundo se mata e aquele ambiente que foi preparado para ficar 24 horas, funciona 2 horas de manhã e 2 horas à noite. Por quê? Porque todo mundo acorda, levanta, vai trabalhar no mesmo horário e volta no mesmo horário. Tem fila no elevador, né? Tem fila nos elevadores. A gente trabalha na Vila Olímpia ali, você tinha que sair umas 11h40 para almoçar. O negócio era louco, hein? E às vezes a gente ia gravar e acabava comendo 2h30, tava tudo vazio. É tipo assim, é literalmente da meio-dia às 2, tudo muito cheio e depois vazio. Pra que isso? Vazio. Quem inventou isso? Quem disse que tem que ser assim? Ninguém disse, a não ser o nosso costume de evoluir tecnologicamente, mas estamos evoluindo, eu diria, em termos conceituais. E é isso que precisa mudar, e isso precisa de líderes com visão. Tá? Nós, infelizmente, eu me sinto às vezes como um cego guiado por um cachorro louco na gestão pública das nossas cidades. Essa é a verdade, entendeu? Teve uma vez que o Walter ele falou algo que me marcou bastante durante a pandemia. Você comentou, a gente estava falando sobre a dificuldade das pessoas, né, sempre evoluírem. E aí, durante a pandemia, você deu um exemplo que você falou com o velório de um amigo. Né? Síndrome do velório do amigo. Síndrome do velório do amigo. Que você vai no velório de um amigo, aí você encontra vários amigos que você não costuma não encontrar, e você fala, nossa, agora vamos começar a se encontrar. Não é assim, a pessoa em volta do caixão fala assim, eu sou um imbecil. A pessoa olha o falecido e fala dele, eu sou um imbecil. Aí o outro pergunta, por quê? Olha como eu estou gordo, não estou fazendo ginástica, né? Me mato de trabalhar, não vi meu filho crescer. Aí o cara que está do outro lado do caixão fala assim, e eu então? Vivo viajando, não tenho tempo para minha família, esqueci do aniversário da minha mulher. Olha que vida de inferno, vai acabar assim. Todo mundo, os 3, 4 amigos em volta do caixão, concluem que tem que mudar. 5 dias depois está todo mundo trabalhando, feito um louco, engordando, sem fazer ginástica. Não muda nada. Por que não muda? Porque você criar consciência não necessariamente altera comportamento. Com certeza. Porque a resistência ao comportamento é muito maior do que a resistência à tecnologia. Porque as pessoas têm dificuldade de mudar. Porque empresas não gostam de mudar. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro. O resto odeia mudança. E isso faz com que a gente continue começando na mesma hora, largando na mesma hora, todo mundo junto, ficando 2 horas no trânsito. Isso é que precisa mudar. E eu acho que os escritórios são um ambiente adequado
da confraternização. Se a Igreja Católica não tivesse marcado todo mundo no domingo para juntos na igreja rezar, me falar, cada um reza remotamente, já que o contato é individual, não resistiria 2000 anos. Eu garanto para você que essa liturgia é fundamental. É, e que Mas eu acho essa- que é desse ponto, só da questão que eu queria chegar nesse ponto que o Walter fala do velório, né, do amigo. O que acontece? Algumas mensagens que, né, passam pela gente são marcantes, e algumas mensagens acontecem algo, né, como a pandemia, que foi algo que revolucionou, mas no dia seguinte a gente está tendo as mesmas atitudes. Mesma coisa acontece, né, no trabalho e com as empresas. Muitas empresas conseguem se reinventar e muitas empresas elas conseguem colocar a culpa em outra coisa, mas ela não está vendo o básico. Mas será que o básico está sendo bem feito? Será que a gente está... Né, qual que é o grande sonho do líder? Qual que é o sonho do CEO da empresa? Dar resultado, produtividade e principalmente engajamento. As pessoas felizes produzem muito mais. É isso. Tão simples quanto isso. Mas será que a gente está trabalhando, né, no básico? Né, o básico, você tem uma reunião, a grande maioria das reuniões não tem nenhum propósito. Zero. Você sai da reunião e não tem nenhum... Né, qual é o próximo passo? Quem vai fazer o quê? Então as pessoas acabam colocando a culpa na reunião, mas na verdade é quem planejou e o objetivo da reunião. Então eu acho que esse é um ponto importante das pessoas, né, olharem o que está acontecendo, darem um passo atrás e aí viram, será que a gente está se comunicando bem? Será que o funcionário né, tem as expectativas, ele sabe claramente o que eu tenho que fazer, como é que eu supero a expectativa? Eu acho que daí sim vem a tecnologia que pode ajudar muito. A primeira vez que eu encontrei o Walter, eu falei, a nossa estratégia é o Anywhere Office. Aí ele falou, não, é o Anywhere Work. Né? É isso. É. Falou, em qualquer lugar. E é muito isso mesmo. Você está no avião, você está no ônibus, e a gente tem essas soluções para que isso aconteça. Cara, até pegando esse gancho de trabalhar de qualquer lugar, eu lembro que na época da pandemia, o home office ele foi visto muito como uma maneira de trabalhar mais horas no conforto da sua casa. Não sei se vocês viram muito isso, mas existe também um efeito de trabalhar no escritório que meio que você tem um horário. Você chega às 9, morre ali, né? aí às 6, 6 e meia ali, você fala assim, vou pegar o caminho pra minha casa. Pega a malinha, junta as coisas, coloca uma... Aqui eu vai me embora. desconecto do Vou trabalho, né? desconectar. Meio ruptura, né? Eu saio do Isso. trabalho aqui. Vou colocar meu fonezinho aqui, Tenho vou uma ver vida Primocast pessoal agora. e vou encontrar minha mulher, minha namorada, sei lá. Só que quando tá em casa, o cara já acorda assustado já, porque ele acordou 8h40 e tem uma reunião... Ele tem a dele às 9. dele às 9. Então ele já sai maluco fazendo café lá, câmera desligada, e gente, não tá funcionando aqui, blá, blá, blá. Já dá esse migué. Toma um café. Só que o cara se perde no tempo. Não come na hora que tem que comer, tipo, esquece de almoçar, porque ele tá focado lá, tô em casa mesmo no conforto, de pijama. E quando vai ver, olha pro relógio e fala assim, nossa, 9 horas da noite, não fiz nada além de trabalhar. Qual é essa armadilha que tem também trabalhar no modelo home office? Eu não gosto. Eu particularmente gosto de separar as coisas. Gosto de chegar em casa. Ruptura. Aqui é o momento do meu descanso. Eu não quero ter nenhum espaço para trabalhar na minha casa, entendeu? Não, cara. Se eu quiser trabalhar, eu vou pro escritório. Eu sou um cara que tô direto pensando no trabalho. Não consigo desligar. Eu tô assistindo alguma coisa, eu tô pensando, aí eu mando mensagem. Às vezes o Lucas até me fala assim, cara, não me manda mais mensagem de domingo. Ele já me falou isso, já. Não me manda mensagem de domingo. Porque eu tenho uma ideia, eu falo assim, cara, eu tenho que compartilhar essa ideia com alguém. Fala, cara, o cara domingo, velho, fica com a sua família, filho da mãe, velho. Mas eu queria falar um pouco sobre essa armadilha também do home office. Eu acho que é uma armadilha também. A armadilha como você trabalhar mais do que devia, Isso. perder... Não separar as coisas, Não tem né? que separar a sua vida você- pessoal do trabalho. Você fica meio que, cara, você tudo tá embolado. Tá voltando a falar daquilo que eu tinha comentado, que é o seguinte, a importância da liturgia e da cerimônia na vida de cada um de nós. Tem momentos de trabalho, você se veste para o trabalho, vai até o trabalho, chega, abre as suas coisas. Tem momentos que você chega em casa, vê sua família, brinca com seu filho. Isso são liturgias, rituais que nós temos e que nós precisamos. O home office, infelizmente, faz perder um pouco desses rituais. Eu estou com uma roupa que não é roupa de trabalho, eu interrompo a tomar um lanchinho às 3 da tarde, mas depois vou até às 10 da noite fazendo um relatório, ou seja, você perde um pouco a ritualização da vida. E você acaba, no fundo, não tendo o quality time
que você poderia ter com a sua família. Ela comentou algo que é importante, principalmente para a mulher, mais do que para o homem, eu espero que isso mude rápido, mas ainda é assim um pouco. A mulher é um pouco dividida, tem os 3 turnos, então para a mulher o trabalhar em casa tem a vantagem de que ela vai estar no trabalho tendo que tomar atitudes em casa, infelizmente, porque ela ainda tem essa gestão. Tem 3 filhos em casa lá, eles estão exato, lá, e tem que né? levar no médico. Então, assim, se eu puder estar em casa, é melhor. Não necessariamente o que é melhor como sensação é melhor para você. Eu acho que para a mulher é melhor ir para o escritório, porque ela pelo menos tem um quality time. Quando ela chega em casa, ela está dedicada àquilo. Se você está trabalhando em casa, você perde a noção e está vendo a criançada gritar lá fora e fazendo report, porque você perdeu a ritualística. Se todo mundo pudesse ir na missa ou rezar a hora que quisesse e não tivesse um ritual, não teria resistido 2000 anos a Igreja Católica. Então, acho importante a gente entender isso. Entender que, no fundo, se nós, como empresa, não gamificarmos a relação com nossos colaboradores e clientes, nós não temos uma longa vida. É fundamental você entender que a religião, como diz o Harari, é um game. Você ganha ponto para ir para o céu, perde ponto para ir para o inferno, você tem os skins, você tem passar de fase da primeira comunhão para a crisma, você tem tudo de um game. Tá certo? Você gera uma relação incomodada com o seu cliente. Mas você tem principalmente rituais. Tem a hora de confessar, tem a hora de comungar, tem a hora de ir na missa. E isto vai criando esse ritual, o engajamento e o sense of belonging, que é fundamental, tanto para a igreja quanto para as empresas. Eu vou Muito te ouvir. importante. É, Legal. Não, por favor. Vou me comportar. Não, pode ir. Mas fale, meu amor. Não, você foi trazendo, tem uma palavra que já veio algumas vezes na minha mente, conforme você trouxe, principalmente o exemplo da igreja, que eu já volto para ela, que é comunidade. E as pessoas, elas precisam de comunidade. Mas antes eu acho muito importante voltar nesses pontos que são desafios realmente, principalmente do home office, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui é que trabalho remoto distribuído não se restringe a home office, apesar de que tem gente que trabalha muito bem em home office. Lembrar que no Brasil só 25% das ocupações podem ser realizadas à distância. Então isso também, aqui, a gente é uma parcela mínima da população. Então estamos falando dessa parcela. Mas quando a gente pensa em dificuldades, vamos falar das principais dificuldades, que eu acho que esse também é o meu papel e o nosso exercício. É muito mais difícil você separar as fronteiras entre vida pessoal e trabalho. Isso é uma questão. É mais difícil você desenvolver profissionais mais jovens. Vejam, não é impossível, mas é mais difícil. Aquele exemplo que você deu brilhante de quando as pessoas entram, elas têm que ficar 3 meses presenciais, a gente está falando de integração, de onboarding. Seja a empresa 100% remota ou híbrida, a integração é uma das práticas mais importantes para que a pessoa, mesmo que não tenha ali o cavaleiro que está puxando, ela entenda de onde ela está. Então, a integração é fundamental. E a gente tem essa questão do isolamento. E isso pode acontecer. Acontece com a Silvia. Não porque a Silvia é extrovertida, falo com gente do mundo inteiro todos os dias, trabalho com gente de várias... Inclusive, a minha equipe tem pessoas no Brasil inteiro, fora do país, ninguém em São Paulo. Aliás, nem eu estou em São Paulo mais. Então, assim, é super distribuído e eu não fico 1 minuto isolada. Mas eu também faço parte de outras comunidades. Eu pratico muito esporte. Tem a comunidade do esporte, tem a comunidade da praia, tem a comunidade do estudo, da pesquisa. O grande problema é que realmente há pessoas que têm muita dificuldade de separar desses momentos. E aí, para o remoto, os rituais também são fundamentais. E rituais de interação com a liderança, ritual de interação com os colegas. Eu ensino ritual para começar e terminar o dia, porque de fato... E tem pessoas que vão ter que trabalhar na mesa da sala, porque a empresa é 100% remota. E a pessoa vai pensar, bom, eu tenho alguns benefícios e tenho malefícios. Um deles é que eu vou para um café, eu vou ter que trabalhar na mesa da sala. Que ritual eu posso criar para gerar para entender que agora é mesa e agora é trabalho? É óbvio que é mais difícil do que você entrar num ambiente que até alguns anos atrás era perfeito para trabalhar. É que eu sou muito reticente com os escritórios, porque para mim nunca foram lugares realmente produtivos.
E eu acho que piorou. Mas vamos trabalhar com essa hipótese do escritório ser um lugar super propenso ao trabalho. Se a pessoa está em casa, ela tem que criar muitos rituais. Isso faz parte. Se a pessoa ela é tímida, ela tem que buscar outras comunidades. Quer dizer, se a pessoa é tímida, ela vai precisar de estímulo, né? Mas se a pessoa é programadora e nem interage, porque a gente interage o tempo todo trabalhando, mesmo sendo remoto. Mas é um programador, é um atendente que não fala nunca com os colegas. Essa pessoa precisa de outras comunidades. Senão, sim, essa pessoa vai sofrer aí os malefícios do remoto. Mas tudo isso, a gente está fazendo uma comparação muito preto no branco do que é bom e o que é ruim. Eu acho que a gente deveria estar falando de qual é o custo de oportunidade do remoto, qual é o custo de oportunidade do presencial. Porque a partir do momento que você opta por ter uma equipe presencial 4 vezes por semana, por exemplo, que é, enfim, um tipo de híbrido, você está abrindo mão de contratar pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Você está abrindo mão de lidar melhor com a sua filial do Rio de Janeiro. Eu adoro o exemplo da Starbucks, você falou da Cacau Show. Às vezes eu fico pensando, as pessoas que estão nas lojas, elas não têm que acessar também a alma da empresa? Se a gente pensar essas grandes empresas, cuja maior parte da força de trabalho está no varejo, mas ainda assim estão conectadas a uma sede, a empresa só acontece na sede. Então, é importante endereçar, essa palavra nem existe em português, né? Mas endereçar esses desafios que existem. E olhar também para, quais são os desafios do presencial? O que eu perco? Porque no fim do dia, não é time de futebol. E não é política e não é religião. É uma decisão estratégica. E a gente está perdendo um pouco essa lucidez, eu acho. Super interessante. Olha só, Kaique, e essa discussão aqui só é possível por causa da Logitech, que é parceira aqui do Primocast, que é uma empresa suíça, inclusive, viu, Kaique? Eu sou embaixador de lá, sabia disso? Eu sabia que você é embaixador, cara. Você é um cara sofisticado, cara. E, inclusive, padrão suíço. Se você quiser melhorar a sua qualidade de trabalho em casa ou no escritório, pega esse podcast. Para jogar, para estudar, tem acessórios, né? Domina acessórios. Pega esse podcast ou até mesmo o link oficial da loja e já joga o cupom também pro seu chefe. Fala assim, cara, ó, meu teclado aqui tá ruim, não tô performando direito, esse mouse não tá funcionando, o webcam, ó. Manda pra equipe de compras e manda pra galera de tecnologia que compra aí os acessórios, né? Cara, sabia que eu tem linha B2B. Sabia que eu substituí todas as câmeras que a gente faz live aqui dos estúdios pela Abril? Ah, pelo amor de Deus, né? Muito bom. 4K. Cara, não tem o porquê eu usar uma câmera. Porque para usar a câmera para fazer transmissão ao vivo de aulas e tudo mais, para ficar num nível aceitável no meu critério, eu falei assim, cara, eu tinha que usar uma câmera, uma mesinha, um monte de cabo. Sim. Cara, quando eu vi a qualidade da Max Bril 4K, eu só falei assim, cara, tira tudo isso aí. E para você que estuda, você joga, você trabalha em casa, trabalha no escritório, você produz o seu conteúdo, até enfim, você que é gamer e você tudo mais. tem aqui o cupom PRIMOCAST15 e você tem aqui 15% de desconto na Logitech Store, tá bom? Qualquer produto? Nós temos lá. Que beleza, hein? Coisa boa. Então, link na descrição, QR Code na tela. Inclusive, tem até um presente pro pessoal aqui, ó. Tá, tem presentes? Tem presente. Tem algum que é específico de cada pessoa aqui, Bianca? Esse é da Silvia. O da Silvia é maior. Entendi. O da Silvia é maior. Mas ganha um Tá presente. vendo que tem uma vantagem, Walter. Temos uma favorita aqui, a gente já sabe. Olha só, eu entrei aqui em desvantagem, então pelo menos o presente tem que me... Muito bem. E calma que não terminou a discussão aqui não, eu já tenho outros pontos aqui interessantes. Eu só queria pegar um gancho que alguém falou do jovem aí. Lá vem. E o jovem, esse aqui é até Ele é o futuro, né? É o futuro e o problema atual no trabalho. Tá. Já teve, na época quando a gente estava saindo da pandemia e tudo mais, já aconteceu de eu ter que fazer um call emergencial com uma galera que estava em home office, híbrido e tudo mais. E uma das pessoas do meu time falou, peraí, eu não consigo agora que eu tô na rua. E era tipo assim, sei lá, era 10, 2 horas, e eu fiquei pensando assim, tinha cara... que estar trabalhando, tinha que estar eu sentado. falei assim, cara, por que essa pessoa não tá sentada no computador, fazendo o que ela se propôs a fazer, não tá conseguindo participar de uma reunião porque ela tá na rua, sei lá, fazendo o quê? E depois eu não sei se foi uma falta de alinhamento meu e tudo mais, mas eu como líder, tipo assim, cara, indiretamente isso aí já, sabe, tipo, a pessoa deu uma morrida pra mim, assim, falou assim, nossa, cara, falhou numa parada que não precisava, o que tava fazendo, não avisou, não tava disponível na hora que era pra trabalhar.
E hoje eu vejo que o jovem ele tá tendo muito mais dificuldade para trabalhar. O jovem, a gente tá falando assim do cara que ele iniciou no mercado de trabalho, é o que eu vejo, o cara que iniciou no mercado de trabalho na pandemia. Ou seja, ele não teve um antes disso. Ele não teve o primeiro emprego dele foi... Ele não teve nenhuma experiência antes disso. Então ele não sabe nem lidar com o ambiente de trabalho e ele já foi naquela época obrigado a ficar em casa. Sim. Depois ele não quer mais voltar e fala, não quero mais voltar. Que eu vou agora. É o jovem que até hoje, às vezes, o primeiro entrevista de emprego ele leva o pai e a mãe, porque ele não sabe muito bem ainda como que funciona esse negócio. Então, como que fazer com essa nova geração que não quer vir pro escritório, mas também tá difícil aculturar de longe... Aí você liga pra pessoa, a pessoa não tá nem em casa trabalhando, mas tecnicamente ela deveria estar. O que faz? Esse que morreu pra você um pouco, como você falou, é na verdade o único que falou a verdade. O resto vai todo mundo na rua e eles andam com o cenário da casa deles que eles põem atrás e falam no celular, tá? Só pra dizer pra você o seguinte, não existe, na verdade, esta hipótese da pessoa ter a liberdade e ao mesmo tempo não ser livre. Esse é um assunto que não dá. Agora, tipo assim, eu deixar a gaiola pro passarinho aberta e ficar triste que ele voou. Ele reclamou que ele voou, morreu para você. Ele não morreu você, ele passou a viver agora. Você que morreu para ele. Então, acho importante dizer o seguinte, meu pai achava que eu era um perdido. Meu avô achava que meu pai era um perdido. Adolescência é uma doença que passa com a idade. Entendi. Passava aos 18, agora passa aos 38, mas passa. Eu adorei essa frase. Eu tenho umas frases suas que eu te falo. Eu quero anotar depois. Mas é isso, assim, então, nós estamos pegando adolescentes emocionais de 25 anos e querendo que eles sejam, entre aspas, ajam com responsabilidade de um adulto. Não vão agir. Contrate pessoas depois dos 38. É a única solução que tem para resolver isso. Agora, a energia, o senso de justiça, eu diria que o senso de preocupação com o meio ambiente, isso tudo que essa geração trouxe é espetacular. Sim. Mas não queira um comportamento adulto em quem ainda é um adolescente. E você vai ter que lidar com essa adolescência que tem, como você falou, às 10 horas da manhã eu quero ter minha aula de yoga, senão não vou trabalhar, mas depois, se entusiasmado por um propósito daquela empresa, dá o sangue e trabalha o fim de semana inteiro. É outra forma de gestão. O que não dá, como eu falei, é para a gente ser um Google administrado pelo Henry Ford, continuar partindo de princípios antigos na modernidade onde nós estamos hoje, né? Então, acho que é só isso que tem que fazer. Não acho que ele deva morrer para você, mas no mínimo ele deve ficar esperto, alerta, porque 10 horas da manhã não é hora de não estar em casa trabalhando se ele é home office. Se ele é só home, então o pai dele paga o salário dele. E eu acho que a gente atribui muito às gerações, e as gerações estão vindo com muitas outras influências, né? É impossível pensar que as influências que eu tive, eu nasci nos anos 80, vão ser as mesmas do jovem hoje que está nascendo. Sim. Num mundo que, gente, eles não vão... Eu fico pensando, eu vi uma coisa interessante esses dias, quero que você confirme, se você tivesse informação. Eu tenho muita facilidade com IA para prompts. E eu ouvi de uma amiga que leu uma matéria que eu não li, então eu não sei onde foi, que as pessoas da minha geração têm muita facilidade porque são didáticas. Somos muito didáticos e temos repertório, coisa e tal. Eu fico pensando, um jovem que ainda... Uma criança que esteja crescendo, que não tenha lido todos aqueles textos para a FUVEST, que não tenha lido todos aqueles artigos na academia, faculdade... Como é que vai ser esse desenvolvimento? Mas talvez nos surpreenda, né? Não vai surpreender. Existe um problema. Nós estamos acabando as empresas com militarismo. Veja bem, as pessoas... É a primeira tecnologia IA que está sendo adotada primeiro pelos mais velhos e depois pelos mais novos. Isso é um caso único. Sempre foi o mais novo adota, depois o mais velho passa a adotar. Por quê? Porque é uma tecnologia singela de usar, mas exige extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Você precisa conseguir fazer o prompt. Exato. Se você não souber... a gente estava falando disso hoje. Exato. Isso é comunicação efetiva, né? Se você não souber a diferença entre enfrentar, afrontar e confrontar, não vem o que você pediu. Se você não souber a distinção entre compulsão, obsessão e possessão, você vai ficar assustado com o que vem na ilustração que você pediu. Porque são coisas distintas. Outro dia eu fiz um exercício, pedi para um grupo de pessoas no auditório, pessoas de 18 a 60, 70 anos, me façam uma ilustração em Midjourney de um jantar com Cleópatra.
O que eu vi deixou claro isso que você acabou de falar. Os mais jovens, primeiro acham que jantar antigo é tudo Santa Ceia, todo mundo senta do mesmo lado da mesa. Primeira visão que eles têm de quando você fala alguma coisa antiga, Jesus, Cleópatra, tá mais ou menos a mesma coisa. Segundo, todos eles botaram uma janela com as pirâmides no fundo para identificar Cleópatra. Primeiro, qualquer pessoa mais velha de 50 anos sabe que Cleópatra está mais distante das pirâmides de Kelpis, Khafre e Miquerinos do que de nós. Temos 2.000 anos em relação a Cleópatra e 2.500 de Cleópatra em relação às pirâmides. Segundo, ela morava em Alexandria, não tem nada a ver com Cairo, onde estão as pirâmides. Mas é esta falta de cultura, de bagagem, que faz com que eles façam as coisas de maneira limitada. Então é fundamental, quando alguém me perguntou o que eu faço para ser melhor em IA, a minha resposta parece anacrônica: leia mais. Mas é porque você precisa adquirir repertório para que aí sim você possa usar a IA. Ou seja, a turma do tipo assim não está preparada para IA. Não está preparada, não sabe usar. Entendeu? A gente estava até falando aqui que, tipo assim, cara, eu acho que o maior erro que a galera... Não tem problema você usar a IA ou o ChatGPT como o Google para ter uma resposta rápida. Claro. Mas não espere que ele vai gerar nada para você interessante se você tratar ele como o Google. É isso. Você tem que, tipo assim, para eu ter minimamente alguma coisa que eu quero, eu tenho que, no mínimo, dar um input, conversar, trocar, vai e volta, assim, aí sim eu cheguei no modelo. Eu tava mostrando pro Lucas, para eu conseguir uma variação boa de um título para um vídeo, sim, cara, eu troquei com ele pelo menos umas 10 vezes. Claro, isso é um assistente. Você já tem um repertório. É um super assistente Super assistente. Pô, pesquisa para mim. E sem repertório você aceita qualquer coisa. Se você ver a primeira vez que você pedir, vai ser ruim. Da 10ª, você já trocou tanto que tem um histórico. Ele me dá um né? título e fala assim, cara, agora ranqueia para mim através do SEO, do tal ferramenta, se essas palavras estão buscáveis, como que foi os históricos dos 90 dias. Aí dá, eu falo, não, beleza, então troca essa. Quando você vai ver, você consegue um negócio perfeito, mas no mínimo você tem que trocar. É isso aí. Uma coisa importante para quem está nos ouvindo, né, e vendo, é que existem duas maneiras de relação do ser humano com a IA. O método Centauro e o método Ciborgue. Ou seja, todo mundo que mexe com IA está num desses dois mundos. O método Centauro, que é aquele ser mítico, metade homem, metade cavalo, é quando você faz uma parte e pede para a IA fazer a outra. Ou seja, você fez uma parte e pede para ela fazer. Por isso é dividido, a gente chama Centauro. Eu digo assim, ChatGPT, eu escrevi um livro, eu quero que você faça um resumo para mim do livro, leia o livro e faça um resumo no final. Eu já escrevi o livro, quero que você faça o resumo. Ou, por favor, me junte uma bibliografia do livro que eu escrevi. Isso é o método Centauro. Tem outro método que é o Ciborgue, quando você não distingue o que eu fiz e o que a IA fez. É sentar e falar assim, vamos escrever um livro junto. Vamos decidir primeiro o título. Se for um título mais filosófico, eu estava pensando nisso, o que você acha? Ele vai dizer, acho isso. Quando eu termino o livro foi escrito a 4 mãos. Esse é o método Ciborgue. Interessante analisar que todo mundo começa como Centauro e migra para Ciborgue. E quando você migra para Ciborgue, você não tem ideia da velocidade que você ganha. Total. Você está escrevendo um livro, fala, eu tenho que fazer um início, uma introdução sobre Revolução Industrial, faz para mim um resumo de 20 linhas sobre Revolução Industrial que eu vou voltar já para cá. Continua escrevendo. Aí ele manda essa revolução e fala assim, escuta, me dá aqui um título que eu quero do Schopenhauer, porque o que ele falou eu não vou buscar agora, ele puxa para você. Quando termina o livro foi escrito a 4 mãos, só que você fez em um dia algo que você faria em um mês. Esta tendência a ir mais para Ciborgue, ela é muito difícil para quem tem necessidade de autoralidade. O homem tem mais preocupação com autoralidade que mulher. Mulheres estão indo mais rápido para Ciborgue e homens estão ficando no Centauro. Né? Mas independente da forma, em ambas as formas, você precisa saber o que você tem que pedir, precisa de extensão vocabular, precisa de bagagem, precisa de conteúdo. Vocês acham que essa questão do trabalho com IA, né? É uma coisa que a gente vai ter uma tendência a ter tudo muito enlatado e aí a curadoria, a personalidade vai fazer cada vez mais diferença?
o coisa do artesão, o cara que faz o negócio à mão. Não, esse cara, ele não grava um vídeo em IA, porque no momento o YouTube vai virar tudo IA, certo? Nem a gente vai precisar aqui gravar mais podcast. Eu não tô gravando mais. Mas aí o momento eu falo assim, não, mas esses caras, eles vão lá e eles mesmos gravam. Aí tu não vai ficar assim, caramba, eles velho. gravam? Porra, Nossa. um negócio meio... Sabe quando você, em Hollywood, você faz efeitos práticos no cinema? Todo mundo fala assim, cara, esse filme os caras explodiram mesmo. É tipo o Mad Max lá, era tipo assim, 80% era efeitos reais. Os caras explodiram capotaram o carro, capotaram. E aí isso gera uma coisa... Vocês acham que vai ter isso? 10% das pessoas estão preocupadas com isso, como também usam disco de vinil porque diz que o som é melhor. É uma bolha, então, É uma bolha ridícula comparada com a população que tá afim. Não, eu queria saber do Jairo, tipo assim, cara, como que vocês estão vendo esse movimento de IA, cara? Transformar completamente tudo e com uma velocidade muito rápida, né? Do nosso lado, a gente está colocando... A gente tem agora um grupo só para pensar em soluções de IA. Então, para facilitar o dia a dia. Então, um exemplo, por exemplo, quando você tem uma sala de reunião grande, né? Uma grande dor que as pessoas tinham, que as empresas, quem está do outro lado, vê uma sala grande com um monte de pessoas lá Isso e é não genial. consegue ver a expressão, né, das pessoas. O que a gente fez? Por inteligência artificial, todo mundo que entra na sala, entra o Kaique, o Lucão, a Silvia, o Paulo, ela reconhece cada rosto. E aí, quando ela transforma cada rosto num frame. Então, parece que quem está em casa, está vendo de frente o rosto da Silvia e a sala grande ao mesmo tempo. Isso tudo por inteligência artificial. Então, você tem uma sensação de pertencimento muito melhor, porque você consegue ver as expressões de quem está falando. E a outra, por exemplo, outro exemplo, parece super simples, né? Mas a grande questão de ter uma reunião produtiva está no áudio e no vídeo. No áudio, a questão, né, a gente ensinou a máquina 20 mil tipos de vozes. Né? Tudo que não é voz, não fez um barulho, ou fechou a porta, ou não capta. Então, quem está do outro lado tem uma som mais cristalino. Um som mais cristalino. As pessoas não ouvem a minha cachorra. Às vezes ela está em outro andar, tudo bem, eu tô já, meu Deus, Maia, cala a boca. E eu falo, tá te incomodando muito? O quê? As pessoas não ouvem. Não, é impressionante como o isolamento funciona. Então, acho que é muito disso. Então, como as empresas, né, algumas empresas vão utilizar no dia a dia, melhorar a produtividade. No nosso caso, a gente tem vários exemplos, né, também, mas a gente tem só um grupo só estudando de como embarcar a IA dentro do hardware para facilitar a vida, né, do dia a dia e melhorar soluções para todo mundo. E o que você vê, Jairo, nessa questão que a gente estava falando até da cultura, se o trabalho hoje é um pouco diferente do que era antes, né? Você tem a experiência de conviver numa empresa multinacional, onde deve ser mais difícil ainda você unificar uma única cultura, as pessoas são desse jeito, aqui a gente é assim. Como que você vê isso? O home office, ele dificulta você transmitir a cultura ou não? A cultura estão em outras coisas? Como que você vê essas questões? Eu acho que a beleza da Logitech é muito interessante, que são algumas áreas de negócio que são bem diferentes. Então, eu tenho lá o público gamer. Imagina que o gamer ele vive em outro planeta e ele tem que se comunicar com o gamer. Eu tenho o cara de business, de B2B, de videoconferência. Eu tenho o cara de música. Então, são várias unidades de negócio para uma empresa ter... Mas, no final, a mesma cultura, são os mesmos valores, né? No nosso caso, a gente pega aqui, eu fiquei escutando bastante, né? Mentes brilhantes, né? E aprendendo e vendo que eu acho que a gente está indo no caminho certo. Por quê? Eu não estou nem tanto lá, nem tanto aqui. A Logitech ela tem um modelo híbrido. Então, a gente tem de 2 a 3 vezes no escritório, depende da área, depende, né, do que faz, são 2 vezes, depende, são 3 vezes, e 2 vezes é o trabalho remoto. Eu acho que nada mesmo troca o calor humano, a troca de olhares, essa criatividade que gera, né, no presencial e para essa sensação de pertencimento. Agora, tá em casa e evitar, às vezes, 2, 4 horas de trânsito, pelo menos 2 vezes por semana, a pessoa se sente valorizada também e consegue produzir muito mais. Então, acho que assim, o grande ponto de você encontrar o equilíbrio e o principal para funcionar tudo isso está na comunicação.
A gente sempre brinca lá internamente que comunicação é uma arte, né? É impressionante. Cada um aqui a gente está falando no podcast, um vai entender A, outro vai entender Z. No meu time é a mesma coisa. Então, assim, acho que você questionar muito qual que é, né? Você questiona, realmente a mensagem está clara para todo mundo, para todas as áreas, todo mundo vai remar na mesma direção para onde a empresa quer. Eu acho que isso não deixa de ser o básico, né? A gente está falando o básico do básico, mas por incrível que pareça, é uma das coisas mais difíceis que tem, é você voltar e falar, estamos fazendo o básico bem feito. Então, acho que esses pontos são fundamentais para os valores e para deixar todo mundo engajado. Agora, tem uma questão que eu acho que precisa ser discutida, porque a gente fala muito do estilo de trabalho, levando muito as questões de conforto, levando, porque tem a logística, aqui o translado para eu chegar ali e tal. Mas acho que tem uma coisa que é o jogo corporativo, cara. A gente até passou por isso rapidamente, né? Mas o cara que ele tá no escritório, ele tá conectado com as pessoas certas, ele tá se comunicando da forma adequada, ele tá nos projetos certos, ele tá no lugar certo. Ele entende que ele tem que agradar, não tô falando de puxa-saquismo, tô falando que arena política, existe uma arena política, existe um Game of Thrones no mundo corporativo. Totalmente. Se esse cara ele tá fora disso, ou ele troca o conforto, porque eu entendo que é o conforto, mas ele prefere assim, ele opta pelo conforto em vez de jogar o Game of Thrones, a chance dele crescer, na minha visão, vai ser muito mais difícil. O que vocês acham? Já que você tá me olhando, esse olhar profundo. Eu acho que é quase impossível. Não, claro que é. Gente, vocês estão considerando aqui que só existe um tipo de modelo de trabalho, que é esse híbrido. Que as pessoas... E aí eu vou trazer um conceito aqui para a mesa. O híbrido só dá certo se for um híbrido remote first. Se for um híbrido de... bom ponto. Mas por quê? Bom ponto. Eu, recentemente, até dei uma entrevista quase polêmica para um grande veículo de comunicação. Eu falei, eu acho que o híbrido, como ele existe hoje, ele vai acabar depois de amanhã. Porque esse híbrido, que algumas... Vamos pensar em todas as frentes. Puxando aqui uma coisa muito importante que o Walter trouxe, inclusive. A gente deixa livre e as pessoas vão para o escritório o dia que elas quiserem. É mais provável que as mulheres fiquem em casa para facilitar o cuidado com a casa e os homens vão para o escritório. Ou seja... Fugir, né? O cara tá fugindo. Acabamos... Não só ele fugiu da família, da responsabilidade, mas nem entrei nesse mérito, hein? Não provoca. Tá bom. Mas não, a mulher ela já fica longe do centro de decisão, centro de poder. A mesma coisa, não só homem e mulher, agora saindo da questão de gênero e etc., você ter um híbrido em que o centro dos acontecimentos é o escritório, ele está fadado a acabar, ou então as pessoas que estão lá e optarem por realmente usufruir desse híbrido deveriam ter essa consciência de que vão perder competitividade e visibilidade. Mas quando você tem um híbrido remote first, ou eu gosto de, aportuguesando, né, um híbrido essencialmente virtual, você tem um escritório para eventualmente receber um cliente. Você tem um escritório para fazer a reunião de segunda-feira que todo mundo fica super empolgado, ou uma reunião mensal que todo mundo vem. Mas você aprende a trabalhar de forma remota. E aí você não vai avaliar as pessoas pelo comportamento dela no escritório, porque o princípio do híbrido remote first é que todo mundo esteja remoto, ou que a maior parte das pessoas esteja remota, e que o escritório funcione para o que eu chamo de atividades de convergência. Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, uma empresa me procurou para... Olha, a gente quer aumentar os dias presenciais, o CEO quer que a gente vá 4 dias por semana, e eu não sei como fazer isso. Eu falei, talvez você tenha procurado a pessoa errada, mas deixa eu entender o que está acontecendo. E o que eu percebi é que eles tinham uma questão legítima. As pessoas novas não estavam se aculturando, as pessoas, enfim, tinham perdido muita conexão, tinha acontecido muita coisa. Porque eles não estavam seguindo uma certa lição de casa e um beabá para o trabalho híbrido. A gente decidiu que as pessoas vão 2 vezes por semana, uma semana sim, outra não, para que as pessoas tenham contato. Então, elas vão para o escritório para atividade de convergência e não para ficar cada um no seu computador. Então, te respondendo objetivamente, não vão ter visibilidade,
não vão ter lugar. Então, a empresa ela tem que optar. Você quer usar a flexibilidade não só como é bom para o meu colaborador, porque não é só isso. Você quer usar o que a flexibilidade tem de ganho estratégico? Então, você vai assumir alguns riscos, você vai investir em algumas frentes e você vai ganhar em outras. Não, eu vou para o escritório. Vai logo para o escritório. Não faça isso. Vai para o escritório. Uma vez por semana trabalhar em casa, ótimo. Uma vez só para a pessoa não pegar o trânsito da quinta. Mas são coisas diferentes, né? Maravilha. Uma coisa tradicional que eu fiz eu saí num bairro, mudei para outro, paguei um aluguel mais caro e falei assim, vamos pagar para ver. Vai adaptando, né? Vamos ver o que acontece aí. Porque na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu só consigo crescer se eu estiver lá. Funcionou. E provavelmente funcionou. Na empresa que você trabalha. E isso é cultura. E não nessa empresa que tem, seja qual for, né? Que tem um escritório, que o presencial é importante, que isso é uma cultura, vai morar perto, é melhor. Entende? Mas se a empresa tem uma cultura, talvez, de inovação, de vamos contratar gente no Brasil inteiro. Você quer um segredo para resolver o problema das gerações novas, dos jovens que não se engajam? Contrata um jovem de outro estado, do Nordeste, do Norte, do Sul. Contrata esse jovem que na pandemia teve a oportunidade de fazer estágio para empresas aqui do Sudeste e que agora não tem mais, porque senão vai ter que mudar de cidade. Vai ser provavelmente um dos seus melhores profissionais, super high performer. Então, isso é a cultura. A cultura determina o modelo. Não é o modelo que impacta a cultura. Sim. Você falando sobre isso é muito importante porque o que eu sinto até hoje na questão de contratação, né? Que às vezes o pessoal assiste a gente aqui e fala assim, pô, cara, mas grupo primo, né? Os caras não devem ter dificuldade nenhuma de contratar, deve ser super moleza, né, meu? Os caras são cheios de fã, não sei o quê. E o que eu vejo hoje é que teve uma inversão um pouco dos papéis, onde antes a galera procurava emprego, falava, puta, o cara achou o emprego aqui, pô, maravilha, velho. Puta, graças a Deus, achei um trampo. Hoje, eu acho que pelo leque de coisas que tem, o cara ele fica mais assim, não, cara, essa empresa que eu não quero porque eu vou ter que ir lá, essa empresa que eu não quero porque eu não curto essa cultura aqui. O cardápio se inverteu? Vocês acham que hoje as pessoas escolhem mais, têm mais o poder de escolher e a gente fica aqui, cara, por favor, meu, vem trabalhar aqui. Aceita trabalhar pra mim. Vocês acham que tem um pouco disso? Olha, primeiro, esse assunto de geração, de falar os mais jovens, na verdade não se trata de mais jovens ou mais, é assim. É que a gente tá ficando velho, Walter, a gente gosta de bater no jovem. Pais winners geram filhos losers. Pais losers geram filhos winners. Isso tem sido assim geracionalmente há séculos. Então é assim, se nós demos a nossos filhos todo o conforto possível e toda a segurança e evitarmos que eles tivessem a dor, né, de qualquer forma na infância, eles serão sofredores no futuro. Ponto. Isso é uma regra que funciona aqui. Os millennials no Brasil, eles estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto, né? Porque ele pode se dar o luxo de eu só trabalho se às 5 da tarde puder fazer yoga. Tá tudo bem. Enquanto isso, na China, os millennials, a mesma idade, estão loucos para comprar iPhone 22, né, em 16, né? Querem cinto Gucci, querem viajar primeira classe, querem carro novo, querem tirar carta aos 16 anos. Por quê? Porque os pais comiam inseto. Estou dizendo assim, você tem uma questão de que pais losers geram uma vontade, um willingness na geração seguinte, e a geração seguinte, que é confortável, onde escolas hoje estão fazendo brincadeira de dança das cadeiras, 10 crianças e 10 cadeiras dançando em torno. Aí você fala, mas o que é isso? Todo mundo conseguir sentar. Imagina se o cara não consegue sentar na frente dos outros. Então, essa obsessão pela autoestima está gerando um grupo de pessoas muito mais preocupado com o planeta, de verdade, muito mais honesto na sua essência, de verdade, mas que entendeu que nenhum CNPJ vale um AVC. Ele entendeu isso como regra de vida. E ao entender isso, não vai se matar como nós, entre aspas, gerações anteriores nos matamos. Provavelmente não serão muito felizes na sua competência profissional, mas serão felizes talvez mais do que nós fomos ou nós somos. Por outro lado, os filhos dele vão querer um monte de coisa que eles não vão poder propiciar. Essa nova geração vai querer trabalhar, se esforçar, se matar para conseguir aquilo que almeja. Então eu acho que é geracional, eu não acho que seja um problema assim
deste caso, você falou Primo, o Grupo Primo é sem dúvida um imã de talentos, as pessoas querem trabalhar. Imaginem empresas que não têm este carisma. É verdade, mas também isso é circunstancial. Você tem 55 milhões de pessoas no Bolsa Família e um desemprego que nunca foi tão baixo se você tirar os 55 milhões. Então, também é um momento do mundo de pleno emprego no Brasil. Sendo de pleno emprego, mais difícil de achar. O cara sabe que se não aceitar a sua oferta, logo ele vai receber outra oferta. Mas isso também não é para sempre, isso muda. E já já você vai ter dificuldade. Então eu acho que a gente não pode pegar acontecimentos de curto prazo e táticos e gerar regras estratégicas. Não é assim. Existe nessa geração gente neném. E por outro lado, você vai na USP, à meia-noite, tem gente dentro de laboratório de 18, 20 anos se matando para descobrir a cura do câncer. Tem gente de todo tipo. Né? Eu acho que a gente tem que garimpar mais, porque vai encontrar as pessoas entusiasmadas, pessoas com vontade. A gente sabe que no momento da IA atual, o que vai definir daqui para frente um bom profissional de um mau profissional não é mais a sua versatilidade apenas ou a sua competência nos empregos passados, a sua experiência, e sim a sua vontade. O que Nietzsche chama de vontade de potência. Se o cara quiser, ele é capaz de qualquer coisa hoje. Se você estiver entrevistando alguém na área de marketing do Grupo Primo e falar assim, escuta, você sabe desenhar? Fala assim, olha, 3 meses atrás eu não sabia, hoje sou um dos melhores ilustradores do Brasil. Porque eu entrei no Midjourney e hoje ilustro qualquer coisa. E você sabe inglês? Eu sei inglês, mas sei chinês, japonês, javanês, sei qualquer língua. E você sabe, por acaso, fazer programação de computador? Programação não sei, mas segunda-feira eu vou saber, porque eu vou baixar um software e vou fazer. Esta vontade de fazer o que é preciso é o que vai nortear quem nós vamos daqui para frente contratar. A gente até hoje contratou por inteligência, agora nós temos que contratar por exteligência. Ou seja, não é mais eu e eu mesmo, sou eu e a minha capacidade de me conectar com tudo que está ao meu redor. Essa exteligência, que é extravasar a sua inteligência para fora da caixa craniana, é que vai separar os vencedores dos derrotados. Daqui para frente, a nova inequalidade social não é mais rico e pobre, o branco e negro, é curioso e descurioso. Eu deveria, se eu estivesse contratando hoje, contrataria gente curiosa, mesmo que não tenha currículo, mesmo que não tenha nenhuma experiência anterior, porque são essas pessoas, as curiosas, que vão fazer chover daqui para frente. Legal demais. Em relação à atratividade de talento, claro que eu não vou afirmar que você ter trabalho flexível hoje é mais importante do que salário e outras coisas. O que eu afirmo é algo impensável. Hoje, muitos profissionais também perguntam num processo seletivo. Tem híbrido? É remoto? É presencial? Então, antes a gente podia se dar ao luxo de não considerar essa variável. Hoje, não. Isso vai ser colocado na mesa. E se colocado, a minha recomendação é não contrate. Se a pessoa faz esta pergunta, é híbrido, é porque ele não entendeu nada. Mesmo que depois eu diga para ele, você pode ficar segunda e sexta em casa. Esta condição sine qua non já define um caráter e uma personalidade de uma pessoa que não vai fazer parte do jogo corporativo. Porque o entusiasmo deve dizer assim, eu vou trabalhar no inferno, eu vou trabalhar onde você quiser, eu vou ter sucesso, eu vou fazer essa empresa ganhar qualquer corrida. Essa é a atitude que alguém deve ter numa entrevista de emprego. O cara que já começa por aí, que hora que sai? Mas tem ônibus que me leva? Já, assim, tá bom, pode ir embora. É claro que isso a gente discorda totalmente. Claro. E a gente discordou em 2 pontos-chave aqui, né? Acho que esse e a questão do formato do híbrido, a gente pode até fazer outro episódio para falar de híbrido, acho que vai ser muito bom. Bom. Mas hoje é uma questão de atratividade. Então, se você tem uma cultura predominante presencial, Walter tem toda a razão. Se a pessoa fizer essa pergunta, não é o candidato para você. É isso. Agora, se você tem aptidão, e aí é a minha percepção das coisas, aptidão, a inovação, a internacionalização, a tecnologia, aí sim, se a pessoa fizer essa pergunta, ou a quantidade de vezes que fizerem essa pergunta, tem que te fazer pelo menos refletir. Isso. Tá, eu quero ser mais flexível, eu quero atrair essas pessoas, ou realmente não é para minha cultura. Esse é o trade-off. Sempre haverá um trade-off. E se você contratar essa pessoa,
Ela não será aquele talento que você espera, mas você vai preencher uma vaga, cumprir sua função e tá tudo bem. Não, agora a gente entrou no ping-pong. Aí eu vou retrucar e vou falar assim, vai sim, se a empresa for remota, Deixa eu se falar tiver assim, cultura. é brincadeira minha. Eu tô exagerando para caracterizar. Ah, a gente agora tem que dar um final quente para eles, né? Exato. Boa, pessoal, obrigado. Acho que rendeu aqui uma boa discussão, né, Kaique? Acho que tem bastante coisa aqui. Diga você aí, como é que você entende que vai ser o futuro do trabalho? É híbrido, é presencial? Como você tá hoje, home, como é né? que você tá hoje? Você entende que o soft skills vai reinar ou não? Você é o cara técnico tal, que vai ser... Você concorda com o Walter que é o hard skills aí, né? O cara curioso. E também fala a verdade aqui, seu chefe não vai ver os comentários. Comenta aqui, cara... Eu não trabalho, fala. Você dá uma procrastinadinha, você joga um FIFA 3 horas da tarde... Sabe o que é foda? Quando você entra no FIFA e você vê o outro cara online. Aí você fala, o que você tá fazendo aqui, cara? Né? Meus amigos. Pessoal, como é que encontra vocês aí, Jairo? Quem quiser conhecer um pouco mais da Logitech, ou então seguir você, eu não sei, LinkedIn, onde que você tá atuando mais aí? LinkedIn, Jairo Rosenblit, Vai lá. e tem os canais oficiais da Logitech, do Instagram, da Logitech G e da Logitech. Então estão Certo. todos super convidados Muito bom. interagir Isso aí. com a gente. Lembrando que a gente tem aqui um cupom PrimoCast15 para te dar 15% de desconto em toda a Logitech Store para Qualquer você, produto, para gente. você que joga, para você que precisa estudar, trabalha em casa, trabalha no escritório. Tem as linhas B2B também. Então, assim, cara, manda aí pra galera que compra as coisas aí. Manda pro financeiro, manda pro financeiro. financeiro, Chega, tô por usando esse favor. mouse velho aqui, não aguento mais. Compra aqui 100 mouses aqui e webcam para todo mundo. Walter, como é que faz para te encontrar, o pessoal que quiser saber mais sobre você? Ser mais velho tem poucas vantagens, essa é uma delas. Procura Walter Longo em qualquer rede, porque Isso é naquela época, quando você entra cedo, você tem um endereço, não precisa Walter Longo 51, nada disso. Oficial, né? Oficial, nada disso, Walter Longo. Então, Beleza, e você, principalmente Silvia? no LinkedIn e Instagram. Tá? Perfeito, Walter. Você, Silvia. O meu LinkedIn, com certeza, Silvia Hartmann, /remota, mas provavelmente você já me acha ali como Silvia Hartmann. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por quem ouviu a gente aqui. Dê 5 estrelas se você estiver no Spotify. Curte, compartilhe se estiver isso no aí. YouTube. Grande abraço, até o próximo episódio. E tchau. Tchau.